Para quem ainda não cumprimentei, a graça e a paz do Senhor esteja com você. A voz ainda não está das melhores, mas isso não impede ninguém de anunciar o Evangelho. Só se sentir essa voz de locutor, não é a minha voz. Minha voz é mais fina, mais... Bem que poderia ser assim, uma vozona estridente, assim, mas não, é porque eu estou recuperando de uma rouquidão. Nós fomos para a chácara esse final de semana e um frio que só Jesus na causa. Para quem foi, sabe o frio que estava fazendo, né? Uns não aguentaram, teve que vir embora dormir em casa. Mas depois voltou. As crianças vão subir para lá, né, na salinha. As crianças podem subir. Com o mesmo princípio, você vai comportar muito bem lá em cima, tá? Sem bagunça. E os demais que ficarem aqui, fica bem comportadinhos, bem caladinhos. Porque nós vamos estar também gravando a palavra. E se uma criança grita, sai lá, não tem jeito de tirar, né? São pregações agora que nós vamos ter. Hoje nós estamos começando uma série de palavras. Hoje, amanhã e depois da manhã. Hoje vai ser uma palavra. Amanhã nós vamos ter outra pregação, muito abençoada por Deus. Amanhã nós vamos ter a nossa janta. Você que pode jantar hoje, tá? Não vem para jantar amanhã não, porque janta hoje, toma café amanhã e almoça e lancha. E daí você vem para janta. Não tem problema não. Isso é só brincadeira, só um quebra-gelo para vocês. Mas amanhã nós temos a janta, o culto, a janta. Vamos priorizar mais a palavra do que o louvor. Mas amanhã nós temos a janta. E domingo estamos orando para ver se sai alguma coisa a mais aí, né, do que só a bolacha. Mas esteja orando. Quem sabe sai uma coisinha a mais aí do que a bolacha. Quem sabe sai um bolo, né? Hoje eu quero dizer para os irmãos, já comprei o pernil. Vai dormir no sal hoje. E amanhã ele está crocante. Dá até água na boca. É para você que está nos ouvindo agora, essas pregações elas estão postadas também no YouTube. Você pode entrar lá no YouTube, escrever lá Luz para os Povos Braslândia. Então você vai ver uma série de pregações minhas lá. Quando você abrir a página do YouTube ali, naquela janelinha onde você vê o vídeo, em cima da janelinha, do lado direito, tem a quantidade de vídeos também. Você pode estar clicando ali e ver os vídeos, as pregações que nós já temos gravadas lá no YouTube já. Também embaixo tem como você deixar o seu comentário. Para você comentar, você tem que cadastrar lá seu e-mail lá. Então deixa lá o seu recado, né, o seu comentário daquilo que você achou da palavra. E também no Facebook também você pode comentar isso. Nós temos já enviado algumas pregações. Você pode acompanhar, baixar, gravar em MP3, né, e colocar aí no seu celular, num CD e fazer aquilo que você desejar, compartilhar com alguém, dar, e aí vai pela frente. Né? Então, sem mais delongas, nós vamos começar a pregação agora, nós vamos iniciar a nossa palavra. Gostaria que você prestasse muita atenção nessa palavra, porque se você vai ser muito abençoado, eu creio nisso. Então, da maneira que você está aí, vamos orar ao Senhor agora em nome de Jesus Cristo. Senhor Jesus, ó Pai, nessa noite pedimos a Tua graça, pedimos, Senhor, o Teu poder, pedimos, Senhor, a Tua unção
Se o Senhor, ó Pai, vier e falar conosco, se o Senhor, ó Pai, manifestar a Tua glória nessa noite, nós vamos sair daqui abençoados. Pai amado, Senhor, abre os olhos do nosso coração. Pai amado, Senhor, para que nós possamos, ó Pai, compreender a profundidade da revelação da Sua palavra. Em cada versículo, em cada versículo, em cada texto lido, em cada palavra pronunciada, que venha ser palavras pronunciadas pelo Espírito Santo, e que ela venha tocar o espírito de cada irmão que está aqui hoje, ó Pai amado, e que está ouvindo também essa pregação em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Pedimos, Senhor, a Tua graça e dependemos do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. O meu tema dessa noite, eu quero lhe dizer, você que está anotando, pode anotar, é vínculos saudáveis. Diga comigo, vínculos saudáveis. Para iniciar, eu quero fazer uma definição do que é vínculo. O que é vínculo? Primeiro vamos definir aí o que é vínculo. Laço, atilho, tudo que ata, une ou aperta, ligação ou laço moral, gravante, ônus, nexo. O que faz com que as pessoas permaneçam na igreja? Laço, ligação, ônus, anexo. Ou nexo. Anexo não, nexo. O que é ônus? Encargos, obrigação, dívida, imposto pesado, dever, tarefa difícil de se cumprir. Nexo, o que é nexo? União, ligação, vínculo, conexão. Relação de coisas ou ideias entre si, coerência. O que faz com que uma pessoa permaneça na igreja? Vínculos. O que é vínculo? É quando você une a uma pessoa em um laço, em uma ligação moral, ao ponto de se tornar um agravante de ônus, de dívida, encargo e obrigação moral. Você zela, cuida tanto desta pessoa que ela cria um vínculo com você. Ela tem ônus, isto é, discipulado. Isso é vínculo. Nós falamos algumas coisas aqui muito interessantes que eu tirei do dicionário, do que é vínculo. Laço. E uma das coisas aqui que nos fala também ligação ou laço moral. Outra coisa que nós falamos, ônus. O que é ônus? Ônus é diferente de bônus. Bônus é o contrário de ônus. O ônus é o contrário de bônus. Ônus é quando você está em dívida. O que é vínculo? É um ônus, é uma dívida. Isto é vínculo. O que nós precisamos criar? Nós precisamos criar ônus. Talvez você pode achar estranho isso. Mas nós precisamos criar uma dívida. Por quê? Porque a gente zela, a gente cuida tanto de uma pessoa que faz com que essa pessoa crie uma dívida com a gente. Quantas pessoas aqui, quantas pessoas da igreja, não saíram da igreja, não saem da igreja porque tem uma dívida com a gente. Eu não posso fazer isso porque o pastor, ou aquele irmão, ou aquele discipulador, ou aquela discipuladora fez tanto por mim que eu não consigo sair. Que não dá para mim sair. Isso é ônus. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que conseguir adquirir. Ou fazer com que a pessoa adquira. É isso você como um líder precisa fazer com que a outra pessoa adquira. Você tem seu discípulo. Você trabalha tanto com ele, você lidar tanto com ele, que ele acaba criando um ônus com você. Ele fica em dívida com você. Ele fica em dívida. Não, eu não posso fazer isso. Então, para falar deste vínculo, eu quero
falar de um texto da palavra de Deus que está aí em Ruth. Você pode abrir a sua Bíblia. Eu vou estar usando duas versões. A versão atualizada e a nova versão internacional. A princípio aqui, Ruth capítulo 1, versículo 1 fala: no dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chama Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim as mulheres desamparadas de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo quando dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use conosco de benevolência, como vos usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes cada um em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: volta, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filho, para que vos seja por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disser, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filho, esperar-lo-ia até que sejais viesse a ser grande? Obtém-vos-ia de tomar marido? Não, filha minha, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor desgarrado contra mim e a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insista para que te deixe, nem me obrigues e não insista, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-te o Senhor o bem, que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo, pois, Noemi que de tudo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambos se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhe dizia: não me chamas Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar sobre pobre.
Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da casa de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Este aqui é o texto em que eu escolhi para nós trabalharmos sobre os vínculos saudáveis. Este é o texto que eu escolhi. O texto nos fala de uma mulher chamada Noemi, casada com Elimeleque, o qual tinha 2 filhos de Belém, de Judá. Nós temos muitas coisas a aprender dentro deste texto. Quando Elimeleque morreu, Malom e Quilion, e a lei fala que quando o marido de uma determinada mulher morre, a mulher teria que casar com seu cunhado. A mulher teria que casar com seu cunhado. Para quê? Para poder dar descendência ao falecido. Mas só que Noemi tinha só 2 filhos, Malom e Quilion. Os 2 morreu, ela não tinha mais filhos. Como que ela ia fazer? Ela se propôs e falou, vai embora, vai para suas casas, vai para a casa de suas mães. Vai lá e lá vocês arrumam esposo para vocês. Arruma marido para vocês e vocês vão poder ter alegria a qual ainda eu não tenho mais. Porque ainda que eu, sendo hoje velha, viesse a ter um filho, se eu conseguisse casar novamente e viesse a ter um filho, o que aconteceria? Vocês iriam esperar essa criança crescer? Vocês iriam esperar essa criança crescer para casar com ele? Foi isso que aconteceu. Então, elas se beijaram, choraram em alta voz, como nós vimos aqui, e despediu. Orfa foi para sua casa, foi para a casa de sua mãe, foi para a casa da sua parentela e, como diz o texto, para a casa dos seus deuses. Mas só que Ruth falou, não, eu não quero, eu quero te acompanhar, Noemi. Eu quero andar com você, eu quero ir para onde você for. Eu vou contigo. Então Noemi insistiu com ela, insistiu, não vai embora. E ela falou, por favor, não insista para que eu te deixe. Não obrigues eu sair de perto de você. Que Deus seja testemunha entre mim e ti, que se não só a morte venha fazer eu separar de você. Não só a morte venha fazer eu separar de você. O que acontece dentro desse texto? Aqui existe um vínculo. Aqui existe um vínculo saudável entre 2 pessoas. Aqui existe ônus. Aqui existe nexo. Aqui existe uma dívida um com o outro. Aqui existe uma dívida um com o outro, aonde a pessoa se apega pelo coração, aonde a pessoa se agrada um do outro, onde a pessoa tem um encargo, onde a pessoa tem uma obrigação com a outra, onde a pessoa tem uma dívida com a outra, onde a pessoa tem uma tarefa, tem uma união, tem uma ligação entre um e o outro. Foi o que aconteceu com essas 2 mulheres, foi o que aconteceu com Ruth e Noemi. Eu quero dizer alguma coisa para vocês ainda mais. Vínculos saudáveis não separam a pessoa. Vínculos saudáveis não separam as pessoas. Diga a essa pessoa que está do seu lado aí. Vínculos saudáveis não separam as pessoas. Meus irmãos, é isso que nós temos que alcançar entre nós. É isso que nós temos a alcançar entre a igreja. Vínculos saudáveis. Noemi fez de tudo para que Ruth
ficasse na terra dos Moabitas. Mas Ruth tinha um vínculo com Noemi. Noemi disse em Ruth capítulo 1, versículo 15. Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Preste bem atenção. Preste bem atenção para você não perder. Preste bem atenção. Vamos deixar só as crianças. Preste bem atenção. Ruth, Noemi disse a Ruth: a sua cunhada já foi. Ruth capítulo 1, versículo 15. A sua cunhada já foi. A sua cunhada, faça que nem ela. Vá também. Mas o tema nosso, o ponto nosso, vínculos saudáveis não separam as pessoas. Ruth, ela disse a Noemi em Ruth capítulo 1, versículo 16 a 18. Foi o que nós lemos. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Veja só, não insiste comigo para que te deixe e não te acompanhe. Não insista. Por favor, não faça isso comigo. Aonde fores, irei eu. Onde ficares, ficarei eu. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. O que ela tinha falado? Vai para a sua casa e vai para os seus deuses. Mas pessoal, não, o seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Não insista para que eu vou. Não insista para que eu vou. Daí fala: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. O que é isto? Isto se chama vínculos saudáveis. Vínculos saudáveis não separam as pessoas. Mais uma vez você pode repetir a essa pessoa que está do seu lado: vínculos saudáveis não separam a pessoa. Agora você pode dizer a essa pessoa: é isso que nós estamos precisando? O vínculo saudável uniu outras pessoas. Vínculos saudáveis uniram outras pessoas. Por exemplo, Elias e Eliseu. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Lá no versículo 2, diz assim: disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos do profeta que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, ele elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos do profeta que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabe que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Disse-lhe ainda Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou
e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Mais uma vez, o vínculo unindo pessoas. Mais uma vez, o vínculo saudável unindo pessoas. Aqui nós temos a história do profeta Elias e Eliseu. Quando o profeta Elias estava subindo às alturas, quando ele estava sendo para ser arrebatado. Por três vezes o discipulador Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, eu vou para Betel, eu vou para outro lugar, eu vou para Jericó. Fique aqui porque eu vou descer, eu vou para o Jordão. Por 3 vezes ele falou: fique-te aqui. E por 3 vezes ele respondeu: não ficarei, eu irei contigo. Não ficarei, eu irei contigo. Eu irei contigo. Por 3 vezes ele respondeu dessa forma. O que é isto? Vínculos saudáveis. O que é isto? Vínculos saudáveis. Eles, aqueles discípulos, aqui nós temos um conjunto de discípulos. Nós não temos só Elias e Eliseu. Em cada cidade que parecia, em cada cidade que eles passavam, tinham grupos de discípulos dizendo: você sabia que o seu Senhor, você sabia que o seu Senhor hoje ele vai ser tomado para as alturas? Eu sei disso, cala-te. Eu sei disso, fica calado. Eu sei. Mas de repente em outra cidade, você sabia que o seu Senhor vai ser tomado? Elias não é só Eliseu de discípulo. Elias não é só Eliseu de discípulo. Elias tinha vários discípulos. Mas só que interessante é que somente Elias foi tratado dessa forma. Somente Elias correu atrás. Somente Elias foi atrás. Por quê? Porque o vínculo de Elias com Eliseu era maior do que o vínculo com os outros discípulos. Porque era maior do que o vínculo dos outros discípulos. Eram vínculos saudáveis, eram vínculos que atraía um ao outro, vínculos de ônus, vínculos de dívida, vínculos de reconhecimento por aquilo que um faz pelo outro. Aquilo que um faz pelo outro, são vínculos de reconhecimento. Então ele foi e caminhou. E outra coisa, para você receber porção dobrada, para você receber unção dobrada, é preciso você criar vínculo. Sabia? Para você receber porção dobrada, é preciso você criar vínculo. A pessoa, Eliseu, ele falou, né, o que você quer? Eu quero porção dobrada. Eu quero porção dobrada. Ele falou: se você me ver subir às alturas, se você me ver subindo, você vai receber. Então ali o vínculo se aumentou. O vínculo se aumentou. O vínculo vai se aumentando. Vínculos saudáveis, vínculos que unem duas pessoas. Vínculo de ônus, aonde duas pessoas têm dívida uma com a outra, em favores, dívida de cuidado, dívida de amor, dívida de reconhecimento pelo serviço um que o outro faz com ele. Meus irmãos, é isso que faz com que as pessoas não saiam da igreja. São vínculos. Vínculos. Vínculos de favores. Pergunta essa pessoa: pergunta essa pessoa que está do seu lado. Pergunta ela assim: você tem vínculo comigo? Pergunta essa pessoa que está do seu lado:
Você tem ônus? Meus irmãos, a ideia dessa palavra não é falar do mal, mas sim eu tirei um ponto aqui para dizer, não do vínculo errado, mas eu tirei um ponto para falar dos vínculos que não são bons. Não é aquilo que eu gostaria de falar dentro da palavra, por isso eu vou gastar pouco tempo nisso. Mas os vínculos que não são bons, vínculos que não são saudáveis e que destroem a vida de uma pessoa. Diga comigo assim, ó, vínculos que não são saudáveis e que destroem a vida de uma pessoa. Para falar nisso, eu prefiro a revista atualizada em Provérbios, capítulo 6, eu estou usando as duas Bíblias, né? A Bíblia é Nova Versão Internacional e estou usando a atualizada. Para falar disso, Provérbios capítulo 6, eu quero usar a atualizada, capítulo 6, versículo 12. Que fala assim, o homem de Belial, Provérbios 6, versículo 12. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Acharam? O homem de Belial, o homem vil, é o homem que anda com a perversidade na boca. Acena com os olhos, arranca com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina. Os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. São vínculos maus. São vínculos maus. Os quais não são bênçãos, os quais destroem a vida da pessoa. São vínculos errados, os quais faz com que a pessoa vai se definhando cada dia mais. São vínculos que você não deve ter. São pessoas que aproximam perto de você para te destruir. São pessoas que aproximam perto de você para derrubar a sua vida. É onde você tem que ter a visão, onde você tem que ter os ouvidos atentos, tem que ter a percepção e falar, não, esse vínculo aqui não é de Deus, esse vínculo aqui não vem do Senhor, eu não quero ele para a minha vida. Eu não quero ele para a minha vida. Outro vínculo. Vínculos saudáveis faz vencer as batalhas. Diga comigo, vínculos saudáveis faz vencer as batalhas. Neste texto nos fala de 2 viúvas na terra de Belém, de Judá. Era princípio da colheita da cevada. Então Ruth pediu a Noemi para colher espigas. Ela não foi por livre e espontânea vontade. Eu vou fazer o que eu quero. Não, ela não fez isso. Ela pediu Noemi para ir colher espiga. Ela pediu Noemi para colher espigas. Nessa versão eu prefiro também atualizada, que ela fala algo muito interessante. Você pode abrir sua Bíblia novamente no livro de Ruth, ali no capítulo 2. Eu prefiro atualizada neste versículo, que fala assim, no capítulo 2, versículo 2. Ruth
a moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo. Veja só o que ela falou: deixa-me ir. Eu quero pedir silêncio para os jovens. Já falei uma vez, segunda vez. Ela disse: deixa-me ir ao campo. Ela não foi por livre e espontânea vontade. Ela não foi porque queria. Ela não foi porque queria. Ela foi, pediu. Ela pediu: deixa-me ir ao campo. Não foi algo que ela queria. Não foi algo, ela falou: não, eu vou. Não. Vínculos saudáveis faz vencer as batalhas. Vínculos saudáveis faz vencer as batalhas. Ela pediu: deixa-me ir ao campo. Deixa-me ir ao campo. E o que ela falou? E apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Então o que aconteceu? Ruth chegou e falou: deixa-me ir ao campo. Veja só o vínculo que essas duas senhoras tinham. Deixa-me ir ao campo para apanhar espigas. Então o inimigo: vai, minha filha, você está abençoada, vá, vá. Então ela foi, ela recebeu autorização. Ela não fez aquilo porque eu vou tomar conta da minha vida. Não, ela pediu, recebeu autorização, como de um discípulo e um discipulador. Recebeu autorização e foi. Vá, minha filha. Foi o resultado. Isso foi a resposta. Foi nesse trabalho que Ruth encontra com Boaz. Mas é muito importante lembrar uma coisa: que isso não foi uma armação. Não foi uma armação: vai pegar espigas, porque ali você vai encontrar um homem e ali você vai casar com ele. Não foi armação. Porque o versículo 3, Ruth 2, versículo 3, fala assim: ela se foi, chegando ao campo, apanhando após os segadores, por casualidade, encontrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Encontrou Boaz, o seu futuro esposo, por casualidade. Casualidade, não foi armado, não foi cilada, não foi arapuca, mas foi casualidade. A ideia é aquela de: alguém tem que trabalhar nessa casa, então eu vou trabalhar. Não foi estratégico para encontrar o seu marido. Seria aquele ditado que nós sempre falamos, né? Alguém tem que trabalhar nessa casa. Foi uma ocasião em que Deus colocou para abençoar essas duas mulheres. Foram a mão de Deus que colocou ali. Ruth capítulo 2, versículo 19 e 20 fala assim: a sogra lhe perguntou: onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Ela não sabia. Noemi não sabia onde ela tinha trabalhado. Então ela fala: então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou: aquele homem é nosso parente, é um de nosso resgatador. É um dos nossos resgatadores. Preste bem atenção, meu. O que Deus fez através de um vínculo, o que Deus fez através de vínculos verdadeiros, através de vínculos saudáveis, fez vencer as batalhas. É como se diz em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Isto é melhor ser dois do que um na Bíblia atualizada, porque um ajuda o outro, um trabalha pelo outro, um cuida do outro.
melhor é ser dois. Melhor é ter vínculos saudáveis do que andar só. É como se diz Mateus capítulo 18, versículo 19 e versículo 20. Também lhe digo que se 2 de vocês concordardes na terra em qualquer assunto sobre o qual pedires, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio de vós. É melhor ser 2. Porque o que você, onde tiver 2 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor está no meio deles, abençoando. Meus irmãos, o vínculo saudável faz vencer as batalhas. E foi isso que aconteceu com Ruth, e foi isso que aconteceu com Noemi. Depois que Deus mostrou a solução, depois que Deus criou a situação, não foi Noemi que criou a situação, foi Deus quem criou a situação. Depois que Deus criou a situação, então Noemi veio com a estratégia dela, de Deus, e fez toda aquela coisa, e Ruth casa com Boaz. Mas ainda tem alguns vínculos. Vínculos saudáveis traz alegria onde há tristeza. Fala comigo, vínculos saudáveis traz alegria onde há tristeza. E para falar desse assunto, também em Ruth capítulo 1, versículo 20 e 21, nos diz assim: mas ela respondeu, não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamas Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Nova versão internacional. Meus irmãos, a palavra Noemi significa no hebraico amável. Novamente, a palavra Noemi no hebraico significa amável. Amável, diga comigo, amável. A palavra de Deus diz que Noemi saiu de Belém ditosa. Diga comigo, ditosa. O que vem a ser isso, ditosa? Aventurosa, feliz, que tem boa sorte. Ela saiu aventurosa, feliz e que tem boa sorte. Isso significa que aquela pessoa que está com a sorte virada para o lado dela. Aquela pessoa que está com a sorte de todos os lados. Tudo que ela faz dá sorte. Noemi amável, ditosa, cheia da sorte. Tudo que faz dá certo. Ou sorte. Ou sorte. Ela saiu dessa forma, né? Está feliz, amável, rica, procurando uma aventura. Ela estava procurando uma aventura, ou indo atrás de uma aventura, sabendo que a vitória é certa. É a mesma coisa de torcer para... É a mesma coisa torcer para Tarzan na luta contra o jacaré. Tarzan ganha na hora. É a mesma coisa torcer para Batman contra o Coringa. Batman ganha na hora. Ela saiu dessa forma, procurando uma aventura, procurando algo, sabendo que a vitória é certa. Não vai, a vitória é certa. A vitória é certa. O que acontece? Saiu de Belém, que significa terra de pão. Belém significa terra de pão. Porém, tudo deu errado. Tudo deu errado. Elimeleque, seu marido, morreu. Malom e Quilion morreu. Seus filhos morreram. Malom, esposo de Ruth, significa doença. Malom, esposo de Ruth,
significa doença. Quilion, esposo de Orfa, significa definhamento. Definhamento. A doença, o definhamento entrou na vida dela. O devorador, o destruidor, o cortador, entrou na vida deles. Moabe é filho de incesto. Foram para a terra dos moabitas. E saiu da terra de pão e foram para a terra de um incesto. Foi para a terra de um incesto, que é Moabe. Moabe é filho de Ló com sua filha mais velha. Nasceu Moabe, então se tornou os moabitas. Filho de um incesto. A terra de Moabe. E o que acontece? Noemi se titularizou Mara. Noemi se titularizou Mara, que significa amarga ou amargura. Aquilo que não tinha como dar errado, deu errado. Aquilo que não tinha como dar errado, deu errado. Mas ainda existe vínculos saudáveis. Traz alegria onde há tristeza. Vínculos saudáveis traz alegria onde há tristeza. O que faz uma pessoa seguir a outra, mesmo estando na situação em que ficaram essas duas mulheres? O que fez com que Ruth seguisse Noemi, mesmo Noemi estando nessa situação? Vínculos saudáveis. Vínculos saudáveis. Isso fez com que Ruth seguisse ela. Vínculos saudáveis. Vínculos saudáveis. Vínculos trouxeram essas duas pessoas de volta para a terra de pão. Foram os vínculos saudáveis que trouxeram Ruth e Noemi novamente para a terra de pão. E ali novamente Deus abençoou aquelas pessoas. A restituiu alegria, trouxe paz, prosperidade e família. Foram vínculos saudáveis que trouxe novamente essas pessoas e trouxeram novamente alegria para essas pessoas. Deus levantou um resgatador, um homem forte, abastecido. Boaz significa força. Noemi perdeu a força, até mesmo tinha perdido a esperança. Não tinha mais filhos para casar com Ruth, mas Deus os leva novamente para a terra de pão. E lá, por uma posição divina, por uma provisão divina, Deus faz com que elas encontrem com um homem chamado Boaz. E este homem, Boaz, com o nome Boaz, significa forte, abastecido, o resgatador. E ela casa com ele. Ele teve um filho chamado Obed. Teve um filho chamado Obed. Boaz com Ruth teve um filho chamado Obed, que significa adorador. Os vínculos saudáveis dessas duas mulheres trouxe alegria. Deus restituiu novamente a alegria, o pão, a força, a saúde. Isso foi motivo de adoração, motivo de agradecimento. Boaz foi avô de Davi. Para quem conhece um pouco de Bíblia, Obed foi avô de Davi. Boaz foi bisavô. Ruth foi bisavó. Noemi foi tataravó. E a palavra de Deus, ela nos fala, a palavra de Deus nos fala que o neto de Noemi, seria aquele homem que iria sustentar Noemi na sua velhice. O filho nascido de Ruth, Obed, iria sustentar Noemi na sua velhice. O que vínculos faz? O que vínculos faz na vida das pessoas? Vínculos saudáveis
traz crescimento na nossa vida. O que a igreja precisa é de vínculos saudáveis, um com os outros. Não só se vê no dia dos cultos, nos dias do EDM, mas é estar presente na vida da pessoa, na alegria, na dor, criar laços, criar unos, criar vínculos saudáveis. É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Criar esses vínculos saudáveis. Porque vínculos saudáveis traz crescimento da igreja. Vínculos saudáveis traz crescimento. Às vezes nós vemos, nós acompanhamos e vemos que as pessoas se encontram somente no EDM. As pessoas só se encontram na igreja. Não tem vínculo. As pessoas não se ligam, a pessoa não se importa. A pessoa não se importa com seu discipulador e as pessoas não se importam com seu discípulo. O que vai, foi. O que der, deu. Se deu, deu. Se não deu, se vira. É assim que funciona a coisa. E não deve ser assim que funciona. Precisamos criar vínculos saudáveis. Não foi Noemi que... Preste bem atenção. Não foi Noemi quem disse que Ruth era melhor do que 7 filhos. Não foi Noemi que disse que Ruth era melhor do que 7 filhos. E não foi Ruth quem disse que ela era melhor do que 7 filhos. Não foi Boaz, o marido de Ruth, quem disse que ela é melhor do que 7 filhos. Quem foi que disse que Ruth é melhor do que 7 filhos? Foram as pessoas. Foram as pessoas que viram. Foram as pessoas que enxergaram. Foram as pessoas que olharam. Elas viram aquelas pessoas, falaram, aquele povo, aquelas duas têm um vínculo. Aquelas duas, Ruth é melhor do que 7 filhos. Ruth capítulo 4, versículo 14, versículo 15. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que hoje não o deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhes dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Meus irmãos, é muito interessante. É muito óbvio eu chegar e falar assim, a minha esposa é linda. É dever e obrigação eu falar que a minha esposa é linda. É muito óbvio, né, a minha esposa chegar e falar, o meu marido é lindo. Está na cara. É muito óbvio dos nossos pais chegar e nos elogiar e falar, meu filho é lindo. Mas só que uma pessoa de fora vê, olhar e ver e falar assim, ó, você é lindo. Aí diferente. Então é muito fácil alguém olhar para você e falar assim, não, você é bem, você está bem. Não, pastor, tal. Não, aquela ovelha é tal. Agora, o que precisa acontecer são os de fora olhar e falar assim, aquele povo é diferente. É aí que está o seu testemunho. É aí que está o seu vínculo. Não o vínculo daquelas duas pessoas. Como que aquelas duas pessoas como que é aquela igreja. O vínculo daquela igreja. Como que é aqueles vínculos. Você, porventura, ligou para o seu discipulador, ligou para o seu discípulo hoje? Porventura você ouviu hoje? Que nível de vínculo, qual a nota? Qual a nota que você dá com o vínculo que você tem com a sua ovelha? Qual é a nota que você dá com o vínculo que você tem com o seu discipulador? Qual é a nota de vínculo você dá? Qual é a nota?
meus irmãos, qual é a nota que você dá? Qual é a nota que você dá? Vínculos saudáveis traz crescimentos para todos. Amém? Amém? Então, meus irmãos, que nós possamos reparar os nossos vínculos nessa noite. Que nós possamos olhar os nossos vínculos e ver como que eles estão um com o outro. Que tipo de vínculo que nós temos. Que tipo de vínculo que você está tendo um com o outro. Vínculos que destroem ou vínculo que constrói. Vínculo que está destruindo a sua vida ou vínculo que está construindo a sua vida. Não é esse vínculo que Deus quer para nós. São vínculos saudáveis. São vínculos saudáveis. Vínculos de amor. Vínculos que nos levam a ter ônus. Que levam o outro a criar ônus. Que levam o outro a criar uma dívida com você. Que você o serve tanto. Que você o ama tanto. Que você o faz tanto por este. Que ele cria ônus. Que ele cria ônus. Ele fica devedor com você. É isso que nós precisamos, meu irmão. Eu quero orar com você agora. E queremos pedir a Deus, nessa noite, que Ele venha aumentar o nosso vínculo, amém? Talvez você esteja nessa posição de achar que o seu vínculo não está tão saudável. Seu vínculo não está tão bom com o seu discipulador. Seu vínculo não está tão bom com o seu discípulo. Você precisa retratar esse vínculo. Você precisa correr atrás desse vínculo. Você precisa correr atrás. Reconstruir esse vínculo em nome de Jesus Cristo. Amém? Você que precisa estar renovando o seu vínculo. Você que precisa estar melhorando o seu vínculo. Eu gostaria de chamar você aqui, vamos orar em nome de Jesus Cristo. Eu estou em falha com o meu vínculo. Você pode vir aqui para frente, pode tirar essas cadeiras. Meu vínculo não está tão saudável. Meu vínculo não está tão saudável. Eu quero te ungir com óleo e liberar essa unção sobre a sua vida. Quebrar todas as cadeias. Nós vamos quebrar todas as cadeias que impeçam seu vínculo. Por hoje ser um dia diferente, nós estamos gastando um pouquinho de mais tempo. Mas nós vamos fazer isso em nome de Jesus Cristo, amém? Em nome de Jesus. Deus vai te abençoar. Deus vai nos romper esse vínculo agora, em nome de Jesus. Pode ir chegando para cá. Ungir, você não saia daqui, né? Depois nós vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado Senhor, nós liberamos agora. Pai amado Senhor, nós liberamos, Senhor, a Tua bênção agora. Nós liberamos, Senhor, a Tua graça. Nós liberamos, Senhor, agora em nome do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Pai amado Senhor, venha, Senhor, ó Pai, abençoando, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, venha derramar, venha, Senhor Pai, liberar agora a Tua unção. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai amado Senhor, libere, Senhor, a tua unção agora. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado Senhor, queremos liberar agora a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos foram ungidos com óleo? Todos foram ungidos? Meus irmãos, então vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Aquela ideia de você conversar só com uma pessoa, aquela ideia de você ter amizade só com uma pessoa, ela precisa ser quebrada em nome de Jesus. Aquela ideia de fazer panelinha, aquela ideia de fazer grupinho, precisa ser quebrada em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos conversar e dialogar com todos. Nós precisamos ter vínculos com todos. Em nome de Jesus Cristo. Você precisa ter o seu vínculo, sim, com o seu discípulo, com o seu discipulador. Mas você precisa ter o vínculo com toda a igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha uma dívida agora. Uma dívida de vínculo com alguém. Está na hora de você reatar essa dívida. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pai amado Senhor, seja, Senhor, quebrado agora todas as cadeias que têm impedido, Senhor, os irmãos de criarem vínculo entre si. Pai, Senhor, todas as cadeias que têm impedido os irmãos, ó Pai, ó Pai amado Senhor, ter amizade entre si, ó Pai, seja destruído agora, ó Pai. Queremos estes vínculos saudáveis. Queremos, Senhor, estes vínculos saudáveis. Pai amado Senhor, queremos esses vínculos saudáveis. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado Senhor, venha, Senhor Pai, derramando agora. Vem derramando, Senhor, a tua unção. Pai amado Senhor, venha derramando, Senhor, a tua vida. Pai amado Senhor, venha liberando, Senhor, ó Pai, aqui no nosso meio, a tua essência. Venha derramando aqui no nosso meio, Senhor, a tua graça. Pai, venha derramando aqui no nosso meio a tua alegria, Senhor. Pai amado Senhor, ó Deus, que o Senhor possa estar arrancando no coração toda raiva, toda mágoa, toda amargura, toda dor, toda, ó Pai amado Senhor, sentimento, ó Pai amado Senhor Jesus Cristo, que não vem do Senhor, sentimento maldoso contra um, contra o outro, ó Pai, que seja agora cancelado, seja agora desfeito pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Nós amarramos todas as obras malignas, nós amarramos todas as obras de Satanás e declaramos, ó Deus, que seja destruído agora nesta vida, seja arrancada agora dessa vida toda obra do diabo, toda obra do maligno, toda obra de Satanás, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado Senhor, lava esse coração, lava este coração, lava agora, Senhor, este coração, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa agora, Senhor, com vínculos saudáveis. Abençoa agora, Senhor, com vínculos saudáveis, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré.